Tá, né? Oi, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Que Deus esteja conosco essa noite. Antes da gente começar, eu queria dar um recado que na semana que vem, né, nós vamos voltar os estudos, né, vamos estar começando os estudos aqui da casa, né, na terça e na quarta-feira. Na terça-feira, né, vai ter o estudo com a Bia da Gênese e do Céu e Inferno. E na quarta-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É às 7, né? Às 8, desculpa. Às 8 horas. Qualquer pessoa pode participar. Não vai esperar começar a turma. É só vir, certo? Terça e quarta-feira, às 8 horas da noite. Terça vai ser o Céu e Inferno e a Gênese, né? Do Kardec. E na quarta-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então são todos convidados, né, a participar desse momento de esclarecimento que a gente precisa tanto, né, de a gente ter esse momento de estudo. Então são todos muito bem-vindos. Não precisa de nenhum curso antes, né, não precisa de nenhum conhecimento antes. A gente vai adquirindo, né, ao longo do que a gente vai estudando, tá bom? De manhã nós retornamos para a sopa. E amanhã, né, a partir das 6 horas da manhã, a casa também retoma a atividade da nossa sopa fraterna, onde a gente vem aqui, né, a partir das 6, aí tem vários trabalhos aqui, tem descascar verdura, limpar a panela, organizar as coisas. Então, quem quiser também estão sendo convidados a participar aqui da sopa, né, a partir das 6 horas, até a hora que você puder vir. Até 11 horas, meio-dia tem serviço, né? Não importa a hora que você venha, sempre vai ter alguma coisinha para você ajudar, né? Então são todos também muito bem-vindos nesse trabalho tão maravilhoso que é essa sopa, que ajuda tanta gente e é uma oportunidade que a casa oferece para nós, né? Uma oportunidade para a gente trabalhar aqui em nome de Jesus. Por que você velho? Utilizado. Vamos todos agora fechar os nossos olhos do corpo para abrir nossos olhos da alma, elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima Maria, para que eles possam nesse momento nos abençoar, trazer paz para os nossos corações. Vamos imaginar uma luz branca, suave, em forma de pétalas de rosas caindo sobre nossas cabeças, sobre nosso corpo. Uma luz quentinha, gostosa, reconfortante, que vai passando pela gente, vai limpando, vai tirando as nossas impurezas, nossos pensamentos ruins. Em meio a esse sentimento de energia, de bondade, de amor de Jesus, peço que todos acompanhem em pensamento a oração de São Francisco de Assis, que ele nos deixou, que é tão boa e nos faz pensar e refletir tão bem nas nossas atitudes. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Que assim seja. Hoje, né, nós convidamos o Ailton para fazer aqui parte do nosso momento, né, para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, o púlpito é seu. Então, você não... Vou fazer testar, não sei se é necessário. Deixa eu ver. Você tem uma voz boa. Então, boa noite. Consegue me ouvir, os mais distantes? Eu acho que o microfone é necessário, gente. Estão ouvindo bem minha voz? Então deixa eu só ter uma atenção ao tempo aqui. Então, novamente, boa noite. Eu me chamo Ailton, estou aqui para realizar um desejo pessoal e o Tadeu me estendeu esse desejo ao me convidar para vir aqui fazer uma palestra que honra a minha. Vou permitir dizer o nome de alguém porque eu acho que é necessário nesse momento. Eu estive aqui nessa casa pela primeira vez em 2002. Então já tem alguns anos que eu vim aqui pela primeira vez. Quase sempre as pessoas vêm ao centro espírita por dois motivos quase sempre gerais: pela dor ou pela curiosidade. Eu vim pela curiosidade. A dona Vera Lúcia, irmã do nosso querido Célio Lobenco, está aqui presente. Nós íamos muito na casa do José Vi jogar baralho. O filho dele é meu amigo. E sempre, nas noites que estavam lá, a Vera chegava dizendo que estava vindo do centro. E aí, o que é o centro? Não, aí pouco a pouco a Vera me convenceu a vir aqui. E eu vim em 2002. Olha como a coisa muda pelo tempo. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu acho que alguns de vocês também já estão em tempo, aqui nesse tempo que eu estou, o passe era feito aqui no salão. O número de mesas, o número de bancos eram bem menores que hoje. O número de pessoas que vinham aqui também era menor. Então, assim, nesse tempo, eu vi o Centro Bezerra de Menezes crescer de uma forma exponencial. Hoje, na segunda-feira, quando nós estamos aqui, é lotado. Eu já vi pessoas não conseguirem ter acesso aos bancos. E isso me deixa muito feliz, porque o kardecismo cresce no Brasil e cresce aqui em Quirinópolis. Então, assim, para mim, depois de 20 e poucos anos, da primeira vez que estive aqui, estou aqui agora no púlpito. Já presenciei aqui grandes palestras, grandes momentos. Então, assim, que honra minha estar nesse local que vários que me antecederam estiveram. Então, de antemão, a palestra de hoje, por sugestão do Tadeu, nós estávamos conversando quase um mês atrás, ele falou assim: Ailton, você poderia fazer uma palestra para nós no centro e buscar a experiência que você tem enquanto pai e enquanto professor para poder fazer as suas contribuições para a nossa noite de hoje. Claro. E eu de antemão fui tentar o que eu poderia fazer para a noite de hoje. Lógico, não é pretensão minha, não é mesmo comparar a minha atuação, seja como professor ou como pai, à atuação de Jesus. Mas eu acredito que tem pontos de convergência entre a minha atuação e de Jesus. Porque nós temos um ponto muito sensível, que seria a atuação minha e que Jesus teve. Qual que é o ponto que eu trago como atuação mais próximo? Jesus trouxe aos seus ouvintes elementos para refletir, para permitir escolhas. Hoje e nos tempos de Cristo, as pessoas só querem respostas e não querem novas perguntas. Eu acho que a minha contribuição começa nesse processo.
Há pouco tempo atrás, um curso do colégio que eu trabalho, o professor disse que é necessário ensinar o aluno a perguntar e não só mais responder. Isso me deixou intrigado e realmente é fato, tá? A função de Cristo e a função de professor ensejam aos alunos um pensamento crítico. E nós criamos esse pensamento crítico para que os alunos nos abandonem. E Cristo tem essa contribuição. Cria para que as pessoas vão. Isso é fundamental. Então, assim, Jesus, o mestre de todos, eu, o mero professor, mas tentando me espelhar no melhor de todos. Assim é o meu dia quando tenho a vocação ou o desejo de ir para a minha sala de aula. Então, se alguém aqui for professor, ou já foi professor, eu dou aula de o que é hoje conhecido como ciências humanas, história, sociologia e filosofia. Geralmente, quando você chega no 5º ano de uma escola, os alunos vêm com várias e várias indagações. Ainda mais quando você vai trabalhar em conteúdos, a questão do início. Como o ser humano e o mundo foi criado. É muito comum mesmo, tá? Que os alunos já vêm com uma resposta que alguma religião os deu. Nós, enquanto professores, trabalhamos com critérios científicos, mas nunca podemos deixar de ouvir o que o aluno tem como contribuição pela sua religião, pelos seus conceitos místicos, divinos, e aí vai. E esse ponto é muito interessante, tá? Quem um dia tiver a chance de participar desse momento é maravilhoso, porque tem que deixar muito bem claro. O professor traz o que é ciência e o conhecimento histórico fala sobre religião, e o que a criança tem como representação religiosa é respeitado. Mas na sala de aula, os alunos nós trabalhamos com critério científico. E uma das perguntas que nós temos, assim, muito comum às crianças é: por que estamos aqui? O que aconteceu? E quando entra nessa simbiose entre religião e ciência, uma pergunta que é muito comum às crianças, por mais nova que sejam: o que acontece quando morremos? Tem um filme que o tempo passa de uma forma tão ligeira entre nós, que chama 21 gramas. Se alguém assistiu, um bom filme, que fala que um corpo, depois que ele morre, ele perde 21 gramas. Então seria o peso de uma alma, na linguagem que o filme traduz. Então, essa pergunta até hoje é uma pergunta que fundamenta todas as religiões do mundo. O que acontece quando nossos olhos fecham e não abrem mais? O que acontece quando o nosso corpo morre e ele não tem mais capacidade de respirar? Trazendo a historiografia para esse contexto, há 130 mil anos, os primeiros grupos humanos tiveram uma necessidade de buscar uma resposta para essa pergunta: o que acontece quando o nosso corpo termina o ciclo? E é interessante que todas as crenças religiosas, independentemente de qual visão possui, nasce com essa perspectiva de resposta: o que acontece com o além do corpo, o depois. E, nas leituras que fiz para esse dia de hoje, vi uma frase de um livro que eu achei interessantíssimo e vou citá-la. Abro aspas. Religião é a maior invenção da humanidade. E de fato é. Porque nasce de uma mente humana respostas para algo místico. Quem está aqui
pelo kardecismo e pelo espiritismo, tenho uma convicção que, na minha perspectiva, é a mais próxima da resposta que eu já recebi por religiões que eu já ouvi. Nasci em um berço católico, naquela expressão não praticante. Hoje, vivo no kardecismo já há alguns anos da minha, não vou dizer conversão, mas da minha aceitação nas respostas pelo espiritismo. Theos é Deus em grego. Quem acredita em Deus é chamado de teísta. O que nega Deus de ateu. Então começamos agora aqui a nossa busca pelo que é teologia. Vou tentar não ficar com vícios de professor e fazer digressões ao tempo. Vou tentar trabalhar numa linha mais contínua para não ficar com um sentido de uma aula de história. Não é nesse contexto. Então vamos lá. O que acontece quando nós deixamos de respirar? Existe um outro plano. O que é conhecido como religião é a capacidade de nos explicar. Sem julgamentos, eu não vou aqui questionar quais respostas as demais dão, mas o Espiritismo tem a nossa. Os gregos falaram, e sempre falaram, né, em psique. Os romanos em espíritus. Traduzindo, respirar. Então nós temos um espírito que está no nosso corpo, que dá a capacidade de respirar. Isso bem anterior ao kardecismo, muito anterior. Mas vamos lá. O espírito é que faz o corpo viver, respirar, habita o corpo, e quando o corpo morre, o espírito vai. A ideia de o além-mundo, de um mundo espiritual. Nós, kardecistas, temos que a morte é a porta ou é uma ponte entre os dois mundos. Eu acho maravilhoso quando estou aqui e escuto todos ou quase todos que estão aqui falar que é morrendo que se vive. É uma frase para mim com um grande significado. Buscando uma citação do Velho Testamento, do Novo Testamento, a carta de Paulo aos cristãos, na cidade de Corinto, abro aspas, é que sua morte não elimina da história. A morte não seria o fim para os seus discípulos. A reencarnação prova a ação de Deus. Olha como o cenário se vai traduzindo a uma religião que vai trazer a resposta. Fazendo uma digressão bem grande, Tales de Mileto, os primeiros filósofos do período pré-socrático, precisamente 5 mil anos antes de Cristo, dizia que o mundo estava repleto de deuses. Dou um salto e vou ao século XX. Um teórico que alguns podem conhecer, chamado Max Weber, disse que, é um grande sociólogo, a modernidade é exatamente a fuga dos deuses, o desencantamento do mundo. Trazendo ao nosso cenário atual, hoje, infelizmente, o que importa para a sociedade são as relações de causa e efeito, que é efêmero, que é rápido. Infelizmente, volto a dizer, a relação com Deus está cada vez mais diminuída entre nós. Falo de modo geral, não de caráter específico. Hoje, o nosso mundo pode ter perdido a magia, mas não abdicamos de Deus. Jesus, que na sua construção de Messias, ou aquele que traz as notícias de Deus, não deixa que essa abdicação de Deus ocorra. Nesse cenário do século XXI, ou nos dias atuais, a transição econômica que nós estamos vivendo, a digitalização do planeta, do mundo especificamente, do mundo financeiro, busca colocar
o dinheiro, por exemplo, como algo extremamente volátil. O dinheiro hoje é números na conta minha, de alguém, e ele transita de forma direta, sem que nem pela mão de nós passe. Para muitos, o dinheiro se tornou Deus. Existe um filósofo italiano chamado Agamben, e ele diz: o dinheiro é uma entidade que circula como um sinal que aparece e desaparece em manifestações financeiras. Eu não gostaria que, novamente, trazer a profissão que eu tenho, em deixar para os meus alunos e os meus filhos que o dinheiro seja a representação de Deus até hoje, ou nesse cenário. Eu acho que buscar uma reflexão sobre essa possibilidade do dinheiro ter tomando o lugar de Deus nos faz uma necessidade de uma reflexão íntima gigantesca. Novamente, em todas as épocas, para fazer um corte histórico, você pode pegar a história antiga, moderna, contemporânea, medieval, não no sentido, todos os momentos, todas as revoluções foram feitas por jovens. Quando eu digo jovem, não é a concepção que nós temos para a classificação do IBGE. Jovens, no contexto aqui, são pessoas com idade abaixo de 35 anos. Cristo foi um deles. Então, quando eu falo em jovens, eles foram os grandes protagonistas das alterações sociais que o mundo deu. Eu, na minha humilde atuação, tento manter que os meus jovens e muitos jovens alunos tenham a sua capacidade e protagonismo sempre preservada. Quem aqui já foi professor vai escutar o que eu vou dizer aqui, já escutou, desculpa, o que eu vou dizer aqui com várias e várias repetições. Ah, esse aluno ele é muito, pode dizer assim, rebelde. Gente, a ideia a noção de rebeldia, ela vem na idade de adolescência. Você não pode tirar de nenhum aluno essa ideia de contestação. Lógico que há limites nesse processo. Da mesma forma que Jesus, ao dizer aos seus discípulos, ele nunca, e nas passagens que eu já li, já ouvi, ele nunca tolheu a fala de alguém. Pelo contrário, ele sempre ouviu todos, dos mais radicais aos mais revolucionários. Ele sempre ouviu todos e colocou para todos essa possibilidade de uma dialética, de um diálogo. Existem algumas explicações para por que os jovens são o movimento da história, ou o movimento do planeta. Alguns dizem que os jovens são, por falta de acomodação, que é muito comum nas pessoas com a idade mais, digamos, avançada, os jovens têm essa necessidade de alteração, ou de não aceitar as coisas como as coisas se apresentam. Aquela frase que fica ali no canto daqui, do centro, de outros centros também, é maravilhosa. E eu juro que quase todas as vezes eu jogo essa frase para meus alunos, principalmente alunos de terceiro ano, na final do ciclo escolar, no ensino médio. Quando você diz que o mundo, como se apresenta, pode ser alterado e será alterado para a ação deles. Da mesma forma que está ali. Ninguém possa fazer um novo passado, mas pode fazer um novo futuro. Essa perspectiva é nossa, de todos, seja professores ou não, levar aos jovens isso. Essa capacidade de começar um novo mundo, é algo que deve ser mantido, não deve ser em nenhum momento retirado. Aos que estão aqui em idade mais tenra, vocês podem mudar o mundo.
E quando assim, não é um clichê, não é um discurso vazio, é um discurso capaz e um discurso necessário. As alterações sociais sempre vão ocorrer pelos jovens, seja em qualquer cenário. Então, o tema do nosso assunto, voltando ao início, me não perdeu a minha capacidade de falar, é de Jesus a professores. Todos temos a capacidade de levar os nossos alunos às reflexões que podem mudar o mundo. Evidentemente, ter como basileu, como base, o pensamento de Cristo, ou de Jesus, melhor dizendo, é fundamental. É fundamental, gente. Em todos os cenários, é fundamental. Pode, em alguns momentos, e é natural que a gente perde um pouco a fé, a gente perde a capacidade de ter altruísmo, mas não podemos desistir. É gratificante demais. Eu vou dizer assim, algo que é pessoal. Eu já estou em sala de aula, esse ano faz 10 anos. E, digamos assim, não foi um professor jovem, um professor já de uma idade adiantada para a profissão. E eu já tenho alunos que já estão formados, ou que estão já terminando, ou enfim. E há uns 2 anos atrás eu recebi um WhatsApp, um contato que eu não tinha um contato salvo, um texto em PDF, e pediram me ler. Dá uma lida no início para mim. Eu baixei o texto e fui ler. É de um aluno meu que estava formando em agronomia na Federal de Jataí, e ele me mandou assim nos agradecimentos do início da sua tese, do seu TCC, agradecimento nominalmente a mim. Agradeço ao professor que fez minha vida. Isso foi muito gratificante para mim. E, assim, não é que me faz ficar vaidoso, mas me fez ser reconhecido. E, gente, é gratificante ao extremo. Então, assim, em alguns momentos que você pode pensar que em desistir de alguém e abandonar alguém, porque às vezes as realizações não acontecem, não façam isso. Não abandone aquele que poderá e sempre poderá lembrar de você pelos seus atos, pelas suas palavras. Eu tenho memória ativa dos professores que tive. Evidentemente, alguns não me trazem grandes lembranças, mas outros me trazem grandes momentos. E eu espero que a minha atuação enquanto professor fique na memória dos meus alunos com essa perspectiva. Hoje eu estou tendo uma grande capacidade de ver como a história e a minha vida se entrelaçam em alguns momentos na vida de outros. Como falei no início da minha fala, há 23 anos atrás, 24 anos atrás, eu estava aqui sentado num banco, a dona Bebel era viva. Eu peço perdão porque a Eva um dia me disse o nome do marido dela, eu não me recordei agora, mas eu sei que ele e ela estavam sempre presentes aqui. Seu Lino, justamente. E assim, lembro muito bem das galinhadas, dos atos aqui, e de ela passar, em alguns momentos caminhando com dificuldade entre os bancos, mas sempre com um sorriso para todos. E isso me deixou muito feliz. E assim, olha como eu sou, assim, eu sou eternamente grato, porque estou aqui agora, no espaço dela, podendo falar o que eu vi e o que eu lembro de 25 anos atrás aqui. Se tivesse a capacidade de ser alguém que estava falando para um jovem que estava no fundo ali,
e alguém falasse que 25 anos depois eu estaria aqui novamente na figura de um palestrante, eu nunca imaginei que seria possível. Mas estou aqui. Então percebam que a semente que me foi lançada, eu recebi e fiz ela crescer. Então, deixo para todos que estão aqui me ouvindo, principalmente os mais jovens, busquem esse contato sempre em primeiro passo com Jesus, com os ensinamentos de Cristo, e em segundo passo com a figura que você tem como pai e como professor. E quando fui assumir a sala de aula, só um pouquinho parênteses, novamente não é clichê, não é mesmo. Eu falei para um colega de profissão, falei, eu me sinto realizado no dia de hoje, porque hoje eu fui chamado de pai e professor no mesmo dia. Isso foi muito gratificante para mim, muito. Como me fez bem ouvir pai e professor, por mais que seja aquele a mão que levante, professor, eu quero ir ao banheiro, eu ouvi professor. E me fez bem demais. E eu hoje agradeço aos momentos que tive no centro. Esses momentos do centro me formaram enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto professor e enquanto pai. Então, assim, essa ligação da religião espírita e a minha atuação fez que me permitisse, melhor dizendo, agir da forma que tenho como profissão. Grandes revoluções no cenário de mudanças radicais no contexto de ir na raiz de problemas foram feitos para pessoas, como falei há pouco tempo, de pouca idade. Permita-me o tempo que os meus alunos sejam jovens revolucionários, que mudem o possível, ou melhor, que mudem o impossível, que eles vejam o impossível como possível, assim como Cristo viu. Da outra forma, criar um novo horizonte de significado e necessidades. Para encerrar o meu dia de hoje, nesse púlpito, eu gostaria novamente, não vou dizer o nome de todos para não causar um constrangimento de errar o nome de alguém ou de esquecer o nome de alguém. Então agradeço ao Tadeu pelo convite, agradeço ao centro pelo espaço permitido a mim e agradeço a todos que ouviram a minha fala por quase 30 minutos. Então, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui enquanto kardecista dessa casa, professor e, lógico, como eu falei na minha primeira ou nas minhas primeiras palavras aqui, eu não tenho a pretensão, não posso ter, de ter a minha atuação comparada à de Cristo. Mas só de ter a minha atuação semelhante a qualquer ato que Cristo fez, me deixa extremamente agradecido por estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado, Ail. Nós é que agradecemos aqui pelas palavras, né? E a casa é sua. Muito sempre obrigado. que você quiser, seja bem-vindo. Fico à disposição. Muito obrigado. Esperamos pelas próximas. Vamos todos. Vamos então, mais uma vez, fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que tivemos aqui hoje, escutarmos essas palavras e possamos compreender
que mesmo não nos comparando a Jesus, mas que estejamos no caminho, que estejamos na direção dele, em todos os aspectos de nossa vida. A fala do nosso irmão Ailton foi muito importante para que nós possamos nos reconectar com o alto, reconectar com Deus e reconectar com nós mesmos, com a nossa missão, com o nosso objetivo, né? Como foi dito, voltar atrás é impossível. Então, que possamos seguir em frente. Amado Mestre Jesus, nos abençoe essa noite. Mais uma vez, agradecemos pelas suas orientações, pelo seu amor. Que nesse momento agora, todos aqui possam se sentir melhores do que quando chegaram. Que todos aqui possam sentir um pouco dessa energia divina que vem através do Senhor Mestre Jesus. Vamos mais uma vez aqui mentalmente fazer a oração que Ele nos deixou e cada palavra possa ser sentida com o coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Muito obrigado e boa noite.